Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. É um grande privilégio, uma grande honra estarmos mais uma vez para louvar e engrandecer o nosso Deus neste culto de domingo, culto de adoração ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar e entregar a Ele este momento. Pai, nós estamos com nossos corações diante de Ti, Deus, e queremos Te entregar todo louvor e adoração, Pai. Recebe do Teu santo trono, recebe a adoração do Teu povo, Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos por tudo que Tens feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é o momento que o Senhor separou para nós, para bendizermos e exaltarmos o nome dEle. Independente de tudo o que tenha acontecido, nós podemos adorar e bendizer ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e está no controle de todas as coisas. Amém? Louve o Senhor. Eu te bendirei, com tuas bênçãos eu provar, teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Aleluia. Podemos bendizer ao Senhor,
adorar o nome dele com alegria, mesmo em meio às tribulações, porque sabemos que o Senhor tem sido a nossa rocha, tem sido o nosso escudo no meio das batalhas, o nosso abrigo no meio da chuva, da tempestade. O Senhor é aquele que cuida de nós. Podemos ficar tranquilos porque o Senhor está do nosso lado e Ele nunca nos abandonará. Que as nossas vidas possam refletir isso, essa mensagem às demais pessoas, que eles possam também ver que não há nada a temer quando estamos com o Senhor. Diga para os temerosos, não nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade.
ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Glória a Deus. Que amor imensurável o Senhor tem por nós. Nunca poderemos entender o amor tão grande do Senhor, que fez com que Ele deixasse sua glória, se viesse à terra, se fizesse homem e morresse por nós numa cruz, para nos dar a salvação, para nos dar a vida. Como poderemos entender? Não poderemos entender. Então que as nossas vidas sejam sempre um ato de adoração ao Senhor, de agradecimento a Ele, pela salvação dada a nós. Ele merece todo o nosso louvor. Amém. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 Yeshua, glória seja ao
toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação, por tão grande amor por nós. Que nesse momento, Senhor, o Teu Espírito Santo venha nos aquietar, Senhor, venha tocar o nosso coração para que ele seja terra fértil, para colher a Tua palavra, Senhor, que a Sua palavra frutifique mais e mais. Fala conosco, Senhor, e esteja conosco em todos os momentos. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, juntos nesta noite, né? E passamos este dia, alguns irmãos aí em jejum, oração, juntamente com a igreja. Muitas igrejas, muitas pessoas têm jejuado e orado pelo nosso país, por esta nação, não somente por nós, mas pelo mundo. E agora estamos aqui adorando, louvando ao nosso Deus, glorificando a esse Deus maravilhoso que nos comprou, que nos resgatou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção nesta noite sobre a palavra que vai ser ministrada, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, o Senhor esteja falando a cada coração, Senhor Deus, ministrando a nós, ó Pai, sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer, as nossas vidas nesses tempos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor a bênção e a manifestação do Teu Espírito Santo sobre cada vida nesta noite, sobre cada lar que está, ó Deus, conectado conosco, ó Pai, em Cristo Jesus, na Tua palavra, em nome de Jesus nós abençoamos. Fala com cada um em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. A palavra nesta noite é sobre um tema que tem sido muito falado em todos os cantos, né? No meio cristão. Nós vamos falar hoje sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus Cristo a este mundo. E o tema é: você está preparado para a volta de Jesus? Princípios e atitudes que devemos ter com relação à volta de Jesus. Mateus 24, verso 1 a 28. Nós vamos ler esse texto. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 24. Vamos ler 28 versículos. E depois, no decorrer da palavra, nós vamos ter vários outros textos que nós vamos abranger. Então, esta noite, nós vamos usar bastante a palavra do Senhor. E para o tempo ser menor, eu vou ler a palavra. Você preste bastante atenção. Nesse primeiro momento você lê conosco, talvez em um outro momento você vai poder abrir a sua Bíblia também. Mas em alguns momentos eu já vou ler rapidamente, né, o texto para que a gente possa otimizar o nosso tempo. Tá? Então, você já abriu a sua Bíblia, Mateus 24. Diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3 agora. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação,
reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Perdão. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Porquanto vos disserem, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Depois vai ter um outro pedaço que nós vamos ler mais para o fim da nossa mensagem, e alguns outros textos serão acrescentados. Muitos se perguntam nesses dias de confinamento: Jesus vai voltar agora? Esse é o tempo do Apocalipse? Os corações estão apreensivos aos acontecimentos atuais. As perguntas borbulham na mente, afligem o coração de muitos, mesmo de cristãos. Esses tempos estávamos estudando lá na igreja o Apocalipse, e certamente muitos que estiveram conosco estão identificando esses acontecimentos com várias falas daquele livro. Nós não vamos entrar em Apocalipse hoje, né? Até gostaria, mas não vai dar tempo. A minha pergunta é: o que essas coisas causam em você? Como está o seu coração? A vacina que funciona contra um vírus, ela é feita com elementos do próprio vírus. Por isso, amados irmãos, nós vamos conversar sobre o que Jesus diz com respeito aos tempos do fim. É preciso você conhecer, é preciso você entender. O que o cristão nunca deveria jamais temer esses tempos, porque já sabemos pela palavra o que vai acontecer. Nós devemos estar preparados para enfrentar o que virá quando se aproximar a volta de Jesus. Nós devemos ficar firmes. Espero que os irmãos entendam que não quero alardear ainda mais. Não. Mas quero trazer paz aos seus corações, trazendo luz sobre a nossa esperança gloriosa. Aleluia. Nesses tempos nós temos visto muitos vídeos e coisas assim que falam sobre a volta de Jesus. Sabemos de coisas que estão acontecendo pelo mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Mas o nosso coração fica curioso, nós ficamos atentos, olha, o que vai acontecer, nos perguntando. Mas a Bíblia, ela é bem clara, ela vai nos dizer coisas que vão acalmar o nosso coração. Porque tudo está predito. Todas as coisas estão preditas. Em 1 Tessalonicenses 4,13, o apóstolo Paulo diz assim, olha, falando a respeito da volta de Jesus, falando a respeito do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos, ele diz assim, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes
a respeito dessas coisas, né? Falando a respeito dessa vinda do Senhor. E ele termina no verso 18 de 1 Tessalonicenses 4, ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Veja que a palavra a respeito da volta de Jesus e da nossa redenção é consolador, irmãos, né? Portanto, para nós que estamos em Cristo, vale a pena refletir sobre a nossa viva esperança. Vale a pena notar o que essa promessa de Jesus contém, né, de palavras que se confirmam nos nossos dias e palavras de direção para essa situação que vivemos. Isso é muito importante, irmãos. E eu quero que vocês estejam comigo nesta noite, meditando sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nós lemos, e em toda a sua palavra, né, descrita pelos profetas, ela é uma palavra que foi predita e está se cumprindo. Tem se cumprido em muitas coisas já, né? Praticamente a grande maioria das profecias já foram cumpridas. E é importante nós fazermos essa comparação da palavra de Deus com os nossos dias. É de grande valor fazermos uma comparação do que a palavra de Deus disse com esses dias que estamos vivendo. E verificarmos que nosso Deus conhece todas as coisas, de todos os tempos, e que nada foge ao seu controle. Vamos notar algumas menções de Jesus e dos profetas ou apóstolos. Daniel 12, 1 e 4 diz que haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, e que o saber se multiplicará. Irmãos, isso é claro. Nós estamos vivendo tempos de angústia, e o nosso tempo é o tempo em que o saber não é mais adicionado, ele é multiplicado. Hoje você entende uma coisa, amanhã já entende outra, vem mais coisa, vem mais luz, mais conhecimento, mais entendimento das coisas. O saber está multiplicando em todas as áreas do conhecimento. Daniel já havia profetizado isso. Daniel tinha predito estas coisas. O Espírito do Senhor estava agindo ali em Daniel. Aí vamos lá para Malaquias. Malaquias 4, 1 e 2 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Irmãos, o dia do Senhor vem ardendo como forno. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha. O dia está para vir e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, impiedade é algo que fez parte da história humana. Mas no nosso tempo, irmãos, nos nossos dias, a impiedade tem crescido. O bem tem se tornado em mal, o mal em bem. As pessoas estão louvando o pecado. As pessoas estão enaltecendo o pecado. As pessoas estão defendendo o pecado. Veja só lá em 2 Timóteo 4, 1 a 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Olha, irmãos, essa descrição é como se nós estivéssemos lendo os jornais dos nossos dias, nos dias de hoje. Apesar que os jornais nos nossos dias de hoje não dizem, às vezes, essas coisas. Eles mostram os fatos, mas
nem sempre eles são bem claros e condenam as coisas como devem ser condenadas. Mas a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Trabalhosos por quê, irmãos? Porque os homens serão maus. Porque os homens serão ímpios, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais. Filhos não querem ouvir os seus pais mais. É a verdade ou não é, irmãos? É o que a Bíblia está dizendo. Eu acho que nunca houve tempos em que os filhos desobedecessem tanto aos seus pais, desonrassem tanto aos seus pais. São irreconciliáveis, tenta-se aqui, tenta-se ali, mas eles não querem saber. Muita gente caluniando, falando mentiras. A mentira anda solta por todos os lados, ela sempre esteve, mas é incrível como ela está sendo enaltecida, nos nossos tempos. Mateus 24, do 3 a 8, nós já lemos, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Irmãos, veja que o Senhor está dizendo que essas coisas vão acontecer. De pestes, de guerras, de reino contra reino, fomes, terremotos, né? Há várias outras descrições também que vão sendo ditas pelos outros escritos, irmãos. Há muitas coisas que acontecerão e estão acontecendo nos nossos dias. Tem vindo uma atrás da outra, essas infecções e coisas incontroláveis, difíceis. Nós estamos vivendo dias muito complicados, irmãos. Há bactérias aí que não se tem remédios contra elas. Chamadas superbactérias. Nós estamos vivendo dias de aflição, dias de guerras. É guerra na internet, é guerra atômica, é guerra de religiões, é guerra de raças. São guerras e guerras que têm acontecido no decorrer dos últimos anos. Nós temos vivido esses tempos. Veja Mateus 24, 37 a 39, diz que fala sobre a distração desta geração. Veja lá, Mateus 24, 37 a 39. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja só o que estava acontecendo, que o Senhor está predizendo, dizendo: olha, vai ser dessa maneira. A palavra do Senhor, irmãos, ela não falha. Veja que todas essas coisas foram preditas há milhares de anos atrás. Milhares de anos. E elas estão se cumprindo cabalmente, completamente. As pessoas estão desapercebidas. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, até o dia em que o Senhor vai voltar, até o dia em que Jesus voltará com glória. Muitos estarão desapercebidos, e nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Amados irmãos, a palavra do Senhor é a verdade. Deus deixou escrito para que soubéssemos que Ele é Deus, todo-poderoso, onisciente, onipresente, o eterno, que tudo sabe, tudo vê. Ele era, é e será eternamente. Sua palavra é fiel e verdadeira, e nada foge ao controle de Deus. Deus conhecia
desde o princípio, conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso futuro, o que será, o que é, o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, 20 anos. Nós não sabemos quanto tempo vai durar ainda a vida nesta terra. Mas, irmãos, Deus sabe todas as coisas. Essas profecias, estas coisas, e todas as profecias que já se cumpriram, a videira que está brotando, a figueira que está brotando, e todas as outras coisas, irmãos, Deus sabe, Deus conhece, Deus já sabe desde a antiguidade. Nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus é assim. E a sua verdade é pavês e escudo, é broquel. A sua verdade nos sustenta. Aleluia. A verdade de Deus é eterna, ela não é passageira. Mateus 24, verso 35, vai dizer assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O céu e a terra vai passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Deus não é homem. Veja só, vou ler alguns textos aqui, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Está em Ezequiel, capítulo 12, verso 25 e 28. A palavra de Deus se cumprirá, ela não volta vazia. A palavra que Deus enviou, ela age, ela opera, ela cumpre o seu propósito. E a palavra que Deus nos deu lá na antiguidade, ela está se cumprindo hoje, e ela vai cumprir o propósito dela. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, diz lá em Romanos capítulo 9, verso 28. Irmãos, o Senhor cumpre, vela sobre a sua palavra. Disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. Irmãos, eu não sei qual o tempo. Parece-nos realmente, na nossa avaliação bíblica, que nós estamos vivendo os últimos tempos. Parece-nos realmente que as coisas estão se encaixando de várias maneiras. O pedido hoje, irmãos, das nações, de gente influente, é para que se forme um governo mundial, algo que possa delinear os caminhos a serem seguidos pelas nações. Nada mais claro do que isso, irmãos, a respeito da vinda, da operação do anticristo, da formação de um governo mundial. Nós estamos às portas, nós não sabemos quando será, se será agora, se demorará um pouco, mas tudo está caminhando para isso. A palavra do Senhor, ela é fiel. O Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Não tenha dúvida, irmão. A palavra do Senhor não cai por terra. Ela está se cumprindo cabalmente. Nesses tempos de angústia, irmãos, somente a palavra da verdade é que nos fortalece. Porque ela nos traz esperança, ela nos enche de fé, ela nos fortalece nas mais duras batalhas da vida. A palavra de homens não é confiável. Ela pode ser dita conforme a conveniência do momento e pode ser mudada conforme o que vai se lucrar. Os homens têm motivos obscuros, mas nosso Deus é luz e sua palavra ilumina os olhos e o nosso caminhar. Irmão, volte o seu coração para a palavra de Deus. Não deixe de buscar a palavra de Deus. O que nós lemos aqui no início, no capítulo 24 de Mateus,
Irmãos, tudo isso está se cumprindo a olhos nus. Nós estamos vendo todas essas coisas. Porque a palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus é poderosa. Porque Deus conhece o ontem, o hoje, o amanhã. Deus conhece todas as coisas. E o que Ele registrou na sua palavra é a verdade. Creia na verdade. Creia na palavra de Deus. Os homens mudam. Os homens falam hoje, amanhã desfalam. Olha só um exemplo. Diz aí alguém, o líder da Câmara dos Deputados disse, não, nós vamos dar o dinheiro do fundão, né? Eu estou pensando nisso, em colocar o dinheiro do fundão para ajudar nessa guerra. Sexta-feira, ele fugiu da raia. Né? Palavra de homem é assim, irmão. Palavra de homem é desse jeito. Nós não podemos confiar na palavra dos homens, mas na palavra de Deus nós podemos colocar a nossa vida. A palavra de Deus se cumprir. Quando o Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo voltará, isso vai se cumprir. Ele vai buscar a sua igreja. E você faz parte dela. Agora, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos, né, para que os irmãos fiquem atentos nesses momentos, irmãos, é a postura bíblica para esperarmos a volta do Senhor Jesus Cristo. Qual postura, qual atitude, como nós devemos nos portar diante dos momentos de aflição que a palavra já diz que viria. Nós vamos passar por ela. Quando o profeta Elias profetizou que haveria seca em Israel, ele passou pela seca. Mas o Senhor o sustentou. O Senhor levantou lá uma viúva para fazer para ele o alimento, para que ele pudesse estar se alimentando. O Senhor operou de outras maneiras, né? O Senhor sempre esteve sustentando Elias. Irmãos, quando Deus diz que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer. E se vai acontecer, nós vamos passar por ela. Nós vamos sofrer com as situações. Mas Deus estará conosco. Então, irmão, qual a postura que você deve ter diante das aflições dos nossos tempos? Muitos há que se desesperam quando ouvem falar sobre o tema da volta de Jesus. Ah, meu Deus, o que agora? O que vai acontecer? Essa não é a forma que nós devemos agir, né? Quem age dessa maneira é porque não tem confiança na palavra de Deus e no Deus da palavra, né? O Senhor Jesus, ele nos disse para acalmar o nosso coração, para consolar-nos, para nos fortalecer, para que nós entendamos que nós fazemos parte daqueles que creem, daqueles que estão em Cristo, daqueles que esperam a sua volta e a esperam com alegria, com esperança, com vigor, né? Irmãos, não desfaleçais nessas horas. Fiquem firmes. O cristão deve ter uma postura, irmãos, primeira coisa, de firmeza na palavra. Firmeza na palavra, né? Diz a palavra aqui no capítulo 24, né? Diz no verso de número 5, diz assim, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E no verso também, ali 23, 24, diz assim, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja só, irmãos. E o Senhor diz no verso 25, vede que vô-lo tenho predito. Olha, Deus está nos alertando. Veja que eu tenho predito para vocês. Ele diz aqui que enganarão muitos, e para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nesse tempo haverá muito engano. O diabo é o enganador, e ele vai usar de toda astúcia para tentar nos enganar.
Por isso é que cada dia mais, irmãos, é necessário que nos voltemos para a verdade, para a palavra, para o estudo da palavra de Deus. Irmão, que Deus esteja mexendo com a tua vida, que Deus esteja tocando no teu coração, para que você, eu, todos nós possamos ler a palavra, nos dedicarmos a conhecer a verdade. Precisamos conhecer a verdade. Irmãos, alguém que trabalhava com dinheiro, né, com contagem de dinheiro e tal, que eu saiba, esse fato se deu nos Estados Unidos. Alguém perguntou para a pessoa: como é que você sabe o dinheiro que é verdadeiro e o dinheiro que é falso? Quais as estratégias que você tem para identificar o que é o dinheiro falso? E aquele homem que mexia com isso, né, para verificar que dinheiro era verdadeiro ou falso, ele disse que o que ele fazia era conhecer bem o verdadeiro. Ele tinha que conhecer bem o verdadeiro, e certamente ele não seria enganado pelo que era falso. Assim, irmãos, nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Nós precisamos de nos dedicar no estudo da palavra de Deus para não sermos enganados, porque Satanás ele vai usar de artimanhas para nos enganar. Ele vai usar de várias maneiras. Virão falsos profetas, virão falsos apóstolos, virão falsos cristos. E pensa que vai ser fácil para muitos identificar? Não, aqueles que não conhecem a verdade ficarão balançados, porque haverão sinais, haverão outras coisas. E aí? Mas ele está fazendo um milagre. Olha só, o anticristo virá com a força de muitos sinais. Muitos serão enganados, porque não estão fortalecidos, porque não estão amparados na verdade. Outra coisa que esta palavra diz que nós devemos ter, irmãos, é que não devemos nos assustar. Não devemos nos assustar. Não se assuste ou se atemorize com as situações que estão acontecendo ou que acontecerão. Nós não sabemos ainda quais os níveis de sofrimento que virão pela frente. Isso não é todo dia, não é toda hora, mas certamente virão sofrimentos, irmãos. Nós estamos vivendo esses tempos. Nada disso deve ser surpresa para o cristão. Sabe, assustar tem a ver com alguém que é pego de surpresa. Não vos assusteis, diz a palavra aqui no verso 6. Não vos assusteis. Fique calmo. Fique tranquilo, meu irmão. Fique na paz do Senhor. Não se assuste. Não se atemorize o seu coração. Não se turbe o vosso coração, diz Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei para vós outros. Jesus foi, ele voltará para nós. Que palavra tremenda, irmãos. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Pode ser que você não espere que as coisas sejam realmente do jeito que a palavra diz. Amado, o sofrimento descrito por Jesus não é pequeno, mas tenha fé que o Senhor estará conosco até o fim. Aleluia. Fique firme. Fique firme. Não desista. E a outra palavra que o Senhor nos diz aqui no verso 13, ele diz que, vamos ler aqui, olha. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa atitude é de grande importância, porque muitos desistem no meio do caminho, por não compreender os propósitos eternos de Deus. Querem soluções rápidas, desejam evitar todo tipo de desconforto. Quem está querendo seguir a Cristo para sua própria satisfação não suporta os momentos de perseguição e lutas que sobrevirão sobre a terra. Irmãos, veja só, a atitude de perseverança é para momentos difíceis. Perseverar, Jesus não iria dizer, olha, perseverem até o fim, porque vai ser muito fácil.
vai ser mamão com açúcar, irmão. Oh, não tem problema. Você vai perseverar porque não tem problema nenhum. Não, irmãos. Como foi dito nessa semana, a nossa corrida é corrida com obstáculos. Não é corrida com pista livre, não, irmão. É corrida com obstáculos. Nós precisamos de correr essa corrida, sabendo que vai ter lutas, que vão ter tentações, que vão ter provações, que vão ter crises, que nós vamos passar por momentos difíceis, sim. Mas a nossa esperança não está aqui, irmãos. A nossa esperança está nos céus. Quem olha para o céu, quem olha para a glória, esse persevera, porque ele está de olho naquilo que é eterno, naquilo que virá, no Deus da glória, no Deus tremendo e maravilhoso. Quem está querendo seguir a Cristo, irmãos, para a sua própria satisfação, não suporta os momentos de perseguição e lutas. Não suporta. Mas aquele que perseverar até o fim, receberá o galardão de Deus, a herança que está destinada aos santos. Persevere, 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 fique firme na presença do Senhor. Alegre-se nele. Agradeça a Deus pelo dia que Ele te dá. Agradeça a Deus pela tua salvação em Cristo Jesus, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, pela sua ressurreição. Agradeça a Deus. Louve ao Senhor, glorifique a Deus, abra sua boca para bendizer o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é vencedor. O nosso Deus já venceu. E nós vencemos com Ele. Não se perturbe, não desanime, não caia, não deixe a sua fé se abater. Não, fique firme na fé, fique firme em Cristo, fique firme na palavra. Seja cheio da presença de Deus na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, não desista. Fique firme com Jesus, fale de Jesus, pregue a palavra de Jesus. Aleluia. A quinta coisa aqui, temos que vigiar e orar. Versos 20 e verso 42, 44. Diz assim, no verso 20, eu só vou ler a primeira palavra que está aqui na minha tradução. Orai, orai. Ele está falando sobre um tempo, talvez seja o tempo da grande tribulação, nesse texto aqui de Mateus 24, numa parte, essa parte aqui no verso 20, ele provavelmente está falando sobre a grande tribulação. Alguns creem que nós passaremos pela grande tribulação, outros creem que não, que nós seremos arrebatados antes, outros creem que nós vamos ser arrebatados talvez no meio, outros nós vamos passar pela grande tribulação. Eu não posso dizer que é este ou aquele, eu até creio, irmãos, que nós venhamos a passar pela grande tribulação. Mas uma coisa que ele diz que nós temos que fazer, irmãos, orai, 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 orai. E depois no verso 42 diz assim, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, orem, vigiem, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos, nós somente estamos imaginando, entendendo, pelos sinais, pelas coisas que estão acontecendo, que o Senhor virá. Amados, uma grande estratégia do inimigo das nossas almas é tentar nos distrair. Veja lá no capítulo 25, verso 13, também diz assim, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Veja que nesse texto, que o Senhor está falando sobre as coisas finais, a palavra que ele, talvez uma das que ele mais fala, é vigiai. Vigiai. Você está vigiando? Uma das maiores estratégias que o inimigo das nossas almas usa é nos distrair. O que mais temos hoje em dia, irmãos, é distração. Nós não oramos mais como orávamos. O tempo vai embora como o vento. E não vemos ele passar. E no final do dia percebemos que não
nos dedicamos a Deus. Trabalhamos, comemos, passeamos, vimos todas as notícias das redes, dos jornais, até assistimos um filme e oramos 10 minutos, 15 minutos em 24 horas. Será que o Senhor está satisfeito com isso? Será que é isso que o Senhor estava nos dizendo quando Ele disse, orai, vigiai? Era essa a ideia de Jesus quando Ele estava dizendo isso? Vigiai. Vigiai em frente à televisão. Vigiai em frente à internet. Vigiai passeando pelo shopping. Vigiai sossegados, dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Me preocupa, irmãos, a sonolência da igreja dos nossos dias. Deus está dando um chacoalhão na igreja. Deus está movendo. Deus está mexendo com os alicerces da igreja nesses dias. Mas passada esta epidemia, irmãos, vencido esses momentos, o que faremos? Voltaremos às rotinas normais? Voltaremos às coisas normais? Nós estamos clamando por isso? Nós estamos querendo voltar às mesmas coisas, às mesmas distrações que vivíamos? Será que é isso que Deus quer? Será que é para isso que Deus está mandando e permitindo que isso aconteça? Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Mateus 24, 45 a 51 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha, veja só que ele está comparando aqui um servo dele. Servo que se distrai, servo que começa a beber, começa a comer, a viver para si mesmo, a fazer as coisas para o seu eu. Irmãos, Deus está nos chamando, está nos dando um alerta, para com isso, começa a viver para a minha glória, arrepende-te dos teus pecados, volta para mim novamente, santifica a tua vida. Deus está nos chamando a isto. Neste domingo temos orado e jejuado. Nós precisamos voltar a consagrar a nossa vida e a nos colocarmos à disposição do Senhor para trabalharmos, para abençoarmos, para pregarmos o Evangelho, para vivermos o Evangelho como Cristo nos pregou, como Cristo nos ensinou. Volte-se para Deus, não desperdice seu tempo e sua vida. Satanás tem enganado você, dizendo que você precisa mesmo relaxar, você precisa aproveitar a vida, fazer as tuas vontades, realizar todos os teus sonhos. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja distraída dos nossos tempos. Que o Senhor mexa com teu coração nesta noite, que o Senhor desperte a tua vida para orar, para buscá-lo, para ler a sua palavra, mas não somente nesse tempo de confinamento, mas daqui para frente, irmãos, que a sua vida possa ter um despertamento real. E por último, nós precisamos, irmãos, manter a nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus, da unção de Deus, do envolvimento com as coisas santas, cheio do azeite.
Capítulo 25, verso de 1 a 3, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Diz aqui: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, olha só, irmãos, que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha, irmãos, para mim essa passagem da Bíblia é uma das que mais me enche de temor. De temor no sentido, irmãos, de estar atento na minha vida. A palavra diz aqui, irmãos, que eram 10 virgens. Irmãos, eram 10 virgens, significando que todas aquelas que deveriam ser a noiva, todas elas deveriam ser a noiva. Todas elas tinham azeite até um certo momento. Em Hebreus fala que muitos experimentaram do Espírito, muitos foram tocados por Deus, muitos foram salvos, mas voltaram atrás, participaram do Espírito, participaram das coisas espirituais, mas abandonaram. Irmãos, muitos têm azeite hoje, será que terão no dia da volta do Senhor? Você está com azeite? O azeite era um importante elemento nas observâncias religiosas. O azeite era proeminente entre as ofertas dadas como primícias e também era objeto de dízimo. As pessoas dizimavam azeite. As ofertas de manjares eram frequentemente misturadas com azeite, enquanto que as lâmpadas do candeeiro do templo eram supridas com azeite recém-processado. Lá no templo antigo de Jerusalém, né, no tabernáculo, o azeite era usado na consagração dos sacerdotes, na purificação dos leprosos, durante os sacrifícios diários e por ocasião do término dos votos dos nazireus. Nazireus eram pessoas que se consagravam a Deus, a sua vida, não cortavam seus cabelos e ficavam ali consagrados ao Senhor. Mas quando se terminava esse voto de nazireado, se fazia isso com azeite. Veja que o azeite estava presente em toda a vida de fé do povo judeu, toda a vida cerimonial do povo judeu, toda a sua existência de fé estava ali, tinha um elemento do azeite. O azeite estava presente, assim como, irmãos, na nossa vida. O Espírito Santo tem que estar presente em tudo aquilo que nós fazemos. Não podemos fazer as coisas por fazer. Nós precisamos estar buscando uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus, em purificação, em santidade. O Espírito Santo nos santifica.
O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas que Cristo nos disse, que Ele nos falou. O Espírito Santo é aquele que consola, é aquele que conforta, é aquele que anima, é aquele que opera milagres, que é aquele que cura. Ele vem, Ele opera em nossas vidas, Ele nos dá poder. Ele nos enche de poder para vivermos uma vida vitoriosa. O Espírito Santo de Deus, ele tem que estar presente nas nossas vidas todos os dias, todos os momentos. Nós temos que estar atentos ao que o Espírito diz à igreja. Lá em Apocalipse, para 7 igrejas, o Senhor diz que nós devemos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando à sua igreja. Estevão, lá em Atos, diz àqueles fariseus, aqueles homens da lei, ele diz: vós sempre tendes sido de dura cerviz, vós não tendes ouvido o Espírito. Vós nunca ouvis. Irmãos, nós precisamos de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Temos que estar vivendo cheios da presença do Espírito Santo. Você tem que estar sempre cheio, não cheio de vez em quando. 5 virgens tinham azeite para suas candeias. A luz estava acesa até um certo momento. Mas no finalzinho, nos últimos momentos, a sua candeia se apagou. E elas não estavam preparadas. Elas estavam desapercebidas. Nós estamos preparados, apercebidos. Fique firme com o Senhor. Clame ao Senhor. Encha-se da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia! O noivo está chegando. Jesus Cristo está voltando. Ele está às portas. E a porta depois vai se fechar. E aí não vai adiantar. Não vai adiantar bater, como foi nos dias de Noé. Aquele povo quis entrar, mas a porta estava fechada por dentro, por fora, não tinha mais como abri-la. O Senhor fechou, não foi Moisés, o Senhor trancou, não foi Noé, quer dizer, perdão, não dava mais para abrir. Não tinha mais como entrar. Irmãos, estais apercebidos, estais atentos. Estejamos nós todos atentos a estes momentos. Eu quero ler a última passagem aqui com os irmãos. Verso 29 do capítulo 24. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. É no final, irmãos, isso não é no início. Diz assim no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Um dia o Senhor virá sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E tudo o que nós passamos aqui, o que nós passarmos aqui, irmãos, terá valido a pena. Terá valido a pena. Fique firme na presença do Senhor. Ande com Jesus. Santifique sua vida. Ore, jejue. Busque a palavra do Senhor. Fique na presença do nosso Deus. Fique firme, eu não sei qual o tempo que Jesus voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que virão muitos sofrimentos pela frente. Mas o nosso Deus está no controle. Ele reina para sempre, e sempre, e sempre. E nós reinaremos com Ele, em glória. Aleluia!
Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus esteja concedendo paz ao seu coração. Fique firme, seja valoroso, trabalhe na obra do Senhor, encha-se com o Espírito Santo e seja uma bênção nesses dias que nós estamos passando. Que você seja um instrumento de Deus para levar a paz de Deus aos corações. Só pode dar a paz aquele que a tem. Ninguém pode dar o que não tem. Só pode dar amor aquele que tem. Ninguém dá amor se não tem. Só pode levar Jesus aquele que tem. Aquele que não tem, não pode. Você é instrumento de Deus para fazer diferença. E diz aqui, só terminando, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A nossa parte, irmãos, nós temos que fazer. O que nós temos que fazer nesses dias é pregar o evangelho, viver o evangelho, viver com fé, viver cheio do Espírito Santo e pregarmos e falarmos às vidas aquilo que Deus é capaz de fazer e operarmos os milagres e operarmos pela fé aquilo que Deus nos ordenou para fazermos. Em nome de Jesus, vamos orar? Feche os teus olhos na sua casa. Nós vamos clamar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fiel. E o que o Senhor falou, o Senhor há de cumprir. Nós pedimos ao Senhor a tua bênção, ó Pai. A tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Que o Senhor esteja derramando tua glória. Que o Senhor esteja dando perseverança, dando, Senhor, calma, dando atenção. Que o teu povo esteja vigilante nesses dias. Que todos nós estejamos atentos àquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai. E possamos cada dia mais nos dedicar às obras do Senhor, à casa do Senhor, ao serviço do Senhor. Ó Deus, a servir as pessoas, a amar as pessoas, ó Deus, levar as pessoas ao conhecimento da tua palavra, do sacrifício de Jesus Cristo, da ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus, opera na vida dos irmãos, traga a paz a cada coração, Senhor. Estamos certos, ó Pai, de que o Senhor virá, de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E essa é a nossa vitória. Aleluia! O Senhor será o grande vitorioso, ó Pai, e a morte será tragada pela vitória. Aleluia! Aleluia! O pecado será derrotado, já foi derrotado e será completamente, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, porque estamos em ti. Glórias ao teu nome. Nós abençoamos o teu povo, Senhor Deus. A tua graça, o teu poder, o teu amor seja derramado sobre todos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós oramos e assim seja. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, irmãos reunidos em suas casas, onde estiverem. Que a bênção de Deus seja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a vocês. Irmãos, nós vamos ainda ter um cântico, vai entrar logo após, não desligue, fique aí que vai entrar um cântico, nós vamos adorar ao Senhor, terminando assim, e virão alguns avisos também que precisamos dar aos irmãos. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos aí, então, louvar ao nome do Senhor. Quero que você louve conosco neste momento. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez.
todos, grandes e pequenos, o juiz não ficará. Os inimigos triunfantes em futuro de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. De novo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nosso Senhor voltará em glória. Fique atento, irmãos, nós vamos passar alguns avisos a respeito da celebração da Páscoa. Nós vamos ter culto nessa sexta-feira, no domingo, além da quarta-feira. Teremos o culto na quarta-feira, nós teremos culto da Páscoa, da morte, a respeito da morte, crucificação do Senhor Jesus Cristo na sexta-feira e no domingo também. Então nós vamos no domingo sobre a ressurreição. Então nós vamos estar avisando os irmãos no grupo, fiquem atentos, vamos todos participar. Deveremos fazer também a ceia do Senhor. Então esteja preparado para a sexta-feira, nós vamos partilhar da ceia. Hoje nós não teremos, faremos na sexta-feira a ceia do Senhor. Então tenha lá na sua casa um pouco de suco de uva, né? E o pão para repartir. Gostaríamos de estar junto com os irmãos. Não será possível ainda, mas se prepare para isso. Nós estaremos dando as direções durante a semana, ok? Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.